paz do Senhor Jesus a todos os amigos, irmãos, internautas, videologados juntamente conosco. Está se iniciando mais um programa da Geração Eleita, do Ministério da Restauração, que tem por presidente o pastor Humberto Schmidt, superintendente da Juventude Geral, né, o pastor Adriano Licidônio, e hoje está a cargo da direção dessa programação aqui, a Juventude da área de Alvorada, né? E quem vos fala aqui é o nosso irmão, né, Rodrigo Severo, juntamente com o nosso irmão aqui, Gabriel, né, que atua ali juntamente conosco na liderança da congregação do Umbu, na área de Alvorada. E estamos aqui para apresentarmos mais um programa, então, né, e temos também os demais irmãos que estarão juntamente conosco, logo após na sequência, estão a caminho, né, e vai ser bênção de Deus, né. Queremos aqui nesta noite trabalhar uma temática aqui a respeito da santificação, né? Deixar para o irmão Gabriel apresentar um pouquinho ali nosso tema, e vai ser bênção de Deus. Nós vamos juntos aqui louvar a Deus, orarmos juntos, e vai ser bênção de Deus, né, irmão Gabriel? Isso aí, irmão Rodrigo. Paz do Senhor a todos que estão videologados conosco. Estaremos falando hoje, tratando sobre a santificação que você alcançou é suficiente para levá-lo aos céus. É um tema muito importante nós estarmos preocupados o quão santificado nós estamos, o quanto que nós estamos buscando para se arrependermos e buscando alcançar a perfeição para chegar ao reino dos céus. Estamos preocupados com isso? Será que o que estamos fazendo é o suficiente? O jovem está procurando santificar o seu caminho para chegar aos céus? Será que só o que estamos fazendo é o suficiente para entrarmos nas mansões celestiais? Esse é o tema que a gente vai estar conversando um pouco hoje. Já não perca o seu tempo, já pegue aí, já manda o link para o seu colega, para o seu irmão, para o seu grupo de jovens, e vamos fazer junto essa live, vamos fazer junto. Vai compartilhando no chat ali, vai mandando suas perguntas, vamos divulgando, e assim vamos tocando mais este programa a cargo da área de Alvorada. Maravilha de Deus, né, irmão Gabriel? Então é isso aí, né? Mais uma programação da Geração Eleita, e nós queremos aqui nessa noite abordarmos, né, conforme o irmão Gabriel já nos mencionou, esse tema que trata acerca da santificação, né? Será que a santificação que você alcançou é suficiente para levá-lo, né, ao céu? É uma questão bem importante e de se perguntar, né? Hoje em dia, não simplesmente o fato de estarmos frequentando a igreja nos garante, né, que iremos ser salvos. A gente vai ver que a doutrina da salvação ela é composta por alguns elementos, né? E dentre eles está lá a santificação, né? E nós queremos abordar esse tema aí que muitas vezes as pessoas ou igrejas, né, acabam excluindo, deixando de lado, né? Então nós vamos aqui abordar juntos, vamos dialogarmos acerca desse tema, e você tem a total liberdade de interagir juntamente conosco através do chat, né? Mandando o seu WhatsApp também, mandando um WhatsApp para nós, e nós vamos interagir juntos aqui, né? Fazer um bate-papo aqui, bem confortável aqui, para a gente trabalhar essa questão aí que muitas vezes alguns olham com outros olhos para a santificação, né? Alguns olham para a santificação como se fosse algo, nossa, meu Deus, isso é um exagero, para que o Ministério da Restauração cobra demais isso? Não, isso é o que a Bíblia nos orienta, né? E o Ministério trabalha com o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta, amém? Então nós vamos aqui fazermos um breve intervalo. Vamos chamar aqui a nossa irmã Tamires, né, a esposa do irmão Gabriel, né, que estará juntamente conosco. Nós vamos louvar a Deus com um cântico, né, para nós darmos início nessa programação. Vamos louvar juntos um cântico aqui, e vai ser bênção de Deus, tá? Logo, logo nós estaremos juntos, né, para meditarmos juntos da palavra de Deus, tá?
Deus abençoe, meus irmãos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Aleluia, maravilha. Dá para dar glória a Deus, é bênção de Deus, né? Coisa boa quando nós entramos nesse sentimento, né? Nessa revelação de guardarmos e zelarmos pela palavra de Deus, né? Porque eu costumo dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a bússola da vida do crente, né? É a bússola do servo, da mulher, do homem que quer servir a Deus, que quer fazer a vontade de Deus. É a palavra de Deus quem vai nos conduzir, né? E então não tem como eu almejar o céu e almejar as coisas de Deus se eu não guardar a palavra de Deus, né? Eu preciso estar pautado na palavra de Deus. Então, coisa boa, né? Quando nós estamos orientados pela palavra de Deus. A irmã Tamires, ela saiu daqui, mas eu queria louvar mais um cântico. Né? Se a irmã puder passar para nós louvar a Deus com mais um cântico, né? Até os nossos irmãos estão a caminho. Como é que eles estão, irmão Gabriel? Se eles estão a caminho, estão chegando, falta muito. Nossos irmãos estão chegando. Estão chegando, bênção de Deus, né? E como é que tá os nossos irmãos aí videologados? Quem é que pode passar informação para nós aí, ser irmã? Estamos com o pessoal da área de Bagé, nossos irmãos da área de Bagé, dando o seu like ali, cumprimentando, paz, oração e união, aleluia. A área de Bagé, a área de Alvorada está junto com nós, irmão Rodrigo. Maravilha. O Thiago Endrigo, nosso segundo líder da área. Exatamente. Eu acabei não apresentando, deixa eu apresentar, né? Nosso irmão líder de jovens ali da área de Alvorada, né? O nosso irmão Samuel Silva, né? Responsável pela área de Alvorada, na questão do departamento de juventude, né? Juntamente com o nosso irmão Thiago Endrigo, né? Isso, sua esposa, a irmã Graziela. Irmã Graziela, né? também está videologada com nós. Exatamente. Bênção de Deus, nossos irmãos. E os demais líderes ali que atuam nas congregações, né? São bênçãos de Deus e estamos ali trabalhando, né, incansavelmente para a obra de Deus e vendo a obra de Deus dando crescimento, né, na gestão ali do nosso pastor de área, pastor Cláudio Grabowski, né, que também ele está fazendo uma participação juntamente conosco, né, nessa programação, mandou ali a sua participação, né, logo após, na sequência, nós vamos estar largando ali uma contribuição, né, que ele manda ali para nós, é bênção de Deus. Então, né, peço para os nossos jovens aí que estão acompanhando, divulguem, compartilhem, põe lá, esse é o momento de você botar no seu status, né? Põe lá no status do WhatsApp o link e vamos fazer essa live aí, né? Subir o número de videologados aí para... Irmão Rodrigo, estamos em Portugal, Lisboa, irmã Cálita. Maravilha. Participante uma jovem de Alvorada, que tivemos a honra de participar com ela, está lá, videologada conosco. Bênção de Deus, irmã Cálita, né? Estamos adorando junto. Glória a Deus. Manda um abração lá para o nosso irmão presbítero Cláudio Sanches, né? A bênção de Deus. E vamos compartilhando, meus irmãos. Vamos movimentar e vamos evangelizando neste momento, compartilhando esse link nos grupos. E vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Bênção de Glória Deus. A Deus. E a irmã Tamires, pensou aí o louvor que nós vamos louvar a Deus? Glória a Deus, vamos ver aqui. Aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de
de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, bênção de Deus, maravilha. Coisa boa nós louvar, engrandecer o nome santo do Senhor, que venhamos ter, né, esse sentimento de humildade, né, de nos humilharmos na presença santa do Senhor, né. E irmãos, né, nós queremos então iniciarmos, né, nossa temática aqui. Já voltamos, vou pedir para os demais irmãos, né, que já chegaram, estarão sendo postos à mesa aqui juntamente conosco, tá? Já voltamos. Geração eleita, o nosso lema é Deus aprende. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Com quem você tem conversado? Um livro pode te entreter, de maneira que te faça rir, chorar ou refletir. Estimula a sua imaginação para viajar por outros tempos e lugares longínquos. Ler é ter acesso à mente de outra pessoa. Ler é se colocar frente a frente de alguém que você nunca imaginou conhecer. É absorver suas palavras, ideias, conselhos e experiências. De certa forma, é uma oportunidade de ter uma conversa particular com o autor. Agora, existe um livro cujo autor transformou a história da humanidade para sempre. Um livro que foi censurado e perseguido desde a sua origem até os dias de hoje por diferentes movimentos políticos e ideológicos, impérios e líderes religiosos. Centenas de pessoas sacrificaram suas vidas para que um dia este livro chegasse em nossas mãos. E mesmo com tantas pessoas tentando ofuscar os escritos deste autor, seu livro hoje, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo, é o livro mais vendido de todos os tempos. Basta ler alguns trechos deste livro e conseguimos entender que conversar com esse magnífico autor resulta na transformação das vidas de quem o ouve. Por séculos, este livro tem servido de inspiração para milhares de outros escritores relatarem a eficácia de uma conversa com Deus. Primeira Feira do Livro Evangélica de Porto Alegre. Uma oportunidade de ter uma conversa transformadora com Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Jesus, maravilha de Deus, né? Estamos aí já juntamente com os nossos irmãos, né, que acabaram de chegar, o nosso irmão Wellington, né, e a sua irmã Vitória, né, são nossas bênçãos lá da congregação, né, ministros de louvor, né, e nós vamos estar ouvindo, né, um louvor pela irmã Vitória, mas antes da irmã Vitória estar louvando, eu quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Wellington, né, tá falando algo que sentiu no coração. Amém? Glória a Deus, amém. Cumprimentos os irmãos essa noite com a paz do Senhor, amém. Viemos aqui adorar a Deus, todos reunidos aqui, os jovens, para buscar Deus, fazer essa live, hein? Louvar o nome do Senhor, com um hino bem conhecido, e todos que souberem podem louvar junto conosco através na sua casa aí. Glória a bem Jesus. Conhecido, amém. Irmã Vitória. Amém. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo és. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém Se esconde lá. santo todo tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia
hipocrisia vem à tona te consertar. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará sentença, céu ou inferno com tua recompensa. No grande dia Deus mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, e o noivo logo vem. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que viam adorar? Aleluias! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja sumiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, e o noivo logo vem. Entra no céu. Quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiar e orar, e o noivo logo vem. Aleluia, glória a Jesus, coisa boa, né, irmãos, né? Nós louvar a Deus, né? E justamente essa letra fala acerca da nossa temática aqui, né, na programação de hoje, acerca da santificação, né? Será que a santificação que você alcançou é suficiente para levá-lo ao céu? Né? É o que nós vamos abordar hoje aqui, vamos falar juntamente, né? Eu quero... Irmã Vitória, tem mais um louvor? Amém. Aleluia. Então a irmã prepara mais um cântico ali, e logo após o cântico da irmã Vitória ali, que a irmã louvar a Deus, nós vamos, né, passar aqui juntamente com o nosso convidado, o irmão Elton Ferraz, né, venho aqui para nos dar, né, uma ajuda aqui, né, e nos ajudar aqui a falarmos acerca desse assunto da santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, bênção de Deus, né? Então, vamos ouvir mais um cântico, né, mais um louvor a Deus, e na sequência, então, nós vamos aqui chamar nosso irmão Elton Ferraz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor com tua presença do canção louvor. Amém? Não almejo nada que o mundo dá,
pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença. Aleluia, glória a Jesus. Coisa boa é a presença de Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, já retornamos, né? Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Deus abençoe. Nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano
levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Glória a Jesus, maravilha de Deus. Então, estamos aí, né, retomando a programação. E, irmão Gabriel, né, dá uma verificada para nós aí como é que está a situação dos nossos irmãos que estão videologados juntamente conosco, né? Glória a Deus. Temos então o pessoal de Bagé, nossos irmãos de Bagé, da área de Bagé, Maravilha, comparecendo conosco aqui, a área de Alvorada, Forte, nossos companheiros ao nosso lado, Portugal, Gravataí, Criciúma, da Leopoldina e São Paulo. Pessoal Aleluia. de São Paulo, área de São Paulo, do estado de São Paulo, os irmãos também estão videologados conosco. Glória a Deus, aleluia. Estamos no momento com 30 pessoas videologadas, 30 são 30 dispositivos logados. Quantas pessoas estão assistindo a gente não sabe. Exatamente. Mas creio que podemos subir esse número, meus irmãos. Vamos compartilhar, amém? Glória a Jesus, né? Os irmãos aí de Alvorada nos ajudem aí, irmãos, né? Os jovens aí que estão acompanhando a programação aí, né? Os líderes, né? Mandem nos grupos aí e vamos fazer esse número subir aí de, né, irmãos videologados juntamente conosco. Só um comentário, irmão Rodrigo. Cabreúvas, São Paulo. Isso, aleluia, cidade de Cabreúva, em São Paulo. Por sinal, eu vi na foto o pastor Cláudio Grabowski postou a foto da sede lá. Esteve lá agora. Exatamente, eu achei muito linda a fachada da igreja lá no estado de São Paulo. Bênção de Deus. Continue abençoando aquele. Exatamente, os irmãos de São Paulo estão de parabéns lá com a congregação. Não conheço ainda, né, fisicamente, mas conheci por foto. Bênção de Deus, muito bonita a igreja, assim, né? E aqui temos, então, fazendo participação especial juntamente conosco, né, a Juventude Geração Eleita da área de Alvorada, nosso irmão Elton Ferraz, né, auxiliar da obra do Senhor ali da congregação Estela Mares, né? Irmão Elton, com a palavra. Glória a Deus, queremos saudar, né, como de costume, né, não é a igreja, mas a igreja nos ouve, né? Glória a Deus. Exatamente. Queremos dar uma boa noite para você que está conosco aí, que vai até 15 para meia-noite. Deus é fiel, né? E só o Espírito Santo, né, para mantê-los, né? Glória a Deus, né? Videologados aí com a gente. Que Deus abençoe nesta noite. Quem vos fala é o Elton Ferraz. Eu sinto a presença de Deus e também, né, eu quero agradecer ao vivo e a cores, Rodrigo, né? Aleluia. Pela oportunidade de estar aqui, né? E apresentar aí uma parte, né, dessa live aqui, muito importante. E o tema, né, um tema bem instigante, né? O irmão Rodrigo sempre usa esse termo, né? Porque nós vamos falar nesta noite, né, nesse período de tempo que vamos estar aqui presentes, sobre santificação, né? Santificação. Inclusive, nós temos um áudio, né, para fazer uma abertura a esse tema, santificação, né? Inclusive, você trouxe uma frase aqui da revista muito interessante. O senhor pode, por gentileza, repeti-la? A santificação que você alcançou é suficiente para levá-lo ao céu?
Olha aí, viu? Que coisa interessante, né? Verdade. E nós vamos tratar sobre a santificação em 3 condições, e aí a gente vai deixando o Espírito nos levar na revista, nas perguntas, é uma bênção de Deus. Olha só que interessante. O ser humano tem usado, gente, de fato a liberdade, nós vamos tratar isso aqui, né? Deus condicionou o ser humano para que o ser humano tivesse ter uma liberdade. Mas a gente sabe que após a queda, essa liberdade, né, tomou-se um rumo ao contrário à vontade de Deus. Vamos tratar isso aí, né, nesta noite, né. O segundo ponto, considerando, gente, que a santificação é um ato progressivo, não é? É um ato instantâneo, mas progressivo, né? Como nós podemos, então, identificar uma pessoa ou um jovem que seja, né, que está progredindo na santificação, já que ela é progressiva. Vamos tratar também disso nesta noite, nessa live aqui, Juventude Restauração. Benção. Olha só, terceiro ponto, também nós vamos tratar assim, ó. Olha, veja só, se somos salvos por Cristo, gente, não é o que dizem aí, gente, né? Você é salvo? Ele disse, eu sou salvo, né? Cristo me salvou e tal. Aquele que confessar o Senhor como único, suficiente Salvador, será salvo. A Bíblia diz isso. Será que é tão simples assim? Então, por isso, a pergunta, se somos salvos por Cristo, mediante a fé, então por que nós devemos nos santificar ainda para alcançar o benefício do céu, gente? Né? Então, nós vamos escutar agora aqui, se estiver pronto, um áudio do nosso pastor Cláudio Kabrovski, né? Falei certo, irmão Rodrigo? Me corrige? Grava, Bobski. Olha só, viu? Aleluia. Eu sou humilde, né? Se eu toquei pra ti, que eu sabia que eu dei uma vacilada. Glória a Deus. Minha irmã, solta aí, em nome de Jesus. Nosso pastor, Deus abençoe aí. Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor a todos os ouvintes. Queremos dar a nossa contribuição dentro do tema que está sendo proposto, que está falando sobre santificação. Então, somos sabedores que a palavra santificação significa tornar santo, consagrar-se, separar do mundo ou apartar-se do pecado. Tudo isso com o objetivo de termos uma ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Se nós lermos o Novo Testamento, vai nos dar relatos de que a santificação ela não é descrita como um processo lento. Algumas pessoas têm esse pensamento que a santificação é um processo lento. Não. Não. A santificação não é um processo lento de abandonar o pecado pouco a pouco. Algumas pessoas têm esse pensamento de que é dessa forma que se dá a santificação e as pessoas vão abandonando o pecado pouco a pouco, cada dia abandonam um pouquinho. Pelo contrário, a Bíblia nos relata e a santificação ela é apresentada como um ato definitivo, mediante o qual o crente, pela graça, ele é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado a fim de viver para Deus. A partir do momento em que a pessoa se encontra com Deus, tem essa experiência gloriosa da salvação, então a partir daí ele rompe definitivamente, certo? Definitivamente com o pecado, a fim de agradar e servir e viver para Deus, né? E aí, então, a partir daí, então, vai haver agora uma manutenção da fé, que a pessoa vai viver agora na comunhão da igreja, na comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, e esse processo agora então vai se dar continuamente o mortificar os desejos pecaminosos na carne. Então nós somos progressivamente transformados pelo Espírito Santo a uma semelhança de Cristo, né? A santificação, irmãos, ela pode ser vista também, ela tem 2 aspectos. Sempre que uma coisa ou uma pessoa é separada, é apartada de um conjunto ou um lugar para um outro. Ou seja, quando nós nos separamos de um grupo de pessoas, por exemplo,
primeiramente temos que necessariamente nos vincular a um outro grupo, né? Quando nos separamos de um lugar, nós vamos nos fixar em outro lugar e assim por diante. Então a santificação significa isso, negar aquilo do qual estamos sendo separados e dizer sim e encarar positivamente aquilo para o qual ou para onde estamos sendo separados. Então a separação ela tem esses dois aspectos, né? Eu saía desse meio que eu estou e eu tenho que me ligar a um outro meio. Isso a gente aprendeu em uma das nossas revistas da Escola Bíblica, no Ministério Restauração, que a gente fala sobre a santificação negativa e a santificação positiva. Não quero ser muito extenso, mas apenas quero falar, para concluir o meu pensamento sobre santificação, sobre o senso universal da santidade. Isso está gravado no coração do homem já. Deus colocou isso no coração do homem. Eu queria ler um texto aqui para vocês. Até o ímpio sabe lá no fundo o que é santidade. Mesmo um mundano sabe o que é santidade. Quantas vezes eu ouço pessoas que não são crentes dizerem: aquele lá é um crente safado sem vergonha, mas aquele outro é crente de verdade. Mesmo sendo ímpio, ele tem gravado nas tábuas do seu coração o conceito do que é um crente santo e o que é um crente safado. O que é um homem e uma mulher verdadeiramente de Deus. O mundo tem essa definição. Veja bem. Olha o texto que eu estou lendo. O mundo tem essa definição. Se você pedir para um ímpio, olha só, coloque lado a lado duas mulheres que se dizem crentes, que se dizem cristãs. Só uma delas de acordo com o que a palavra fala sobre santidade, sobre santificação. Não somente interiormente, mas exteriormente também. Pergunte a um ímpio, pegue um ímpio agora, coloque uma cadeira, diga para esse ímpio se sentar nessa cadeira e coloque essas duas mulheres de pé diante dele. E pergunte para um ímpio que não tem convivência próxima com nenhuma delas, um ímpio que não conhece essas duas irmãs, essas duas mulheres, pergunta para ele, qual das duas é verdadeiramente uma crente? Ele provavelmente vai acertar. Ele pode nunca ter lido a Bíblia, mas tem no seu íntimo uma definição do que é santidade. O ímpio tem essa definição de santidade, porque você já ouviu, possivelmente você já ouviu alguém dizer assim, esse aí que mora aí do lado de casa, esse é crente mesmo. Esse é crente para valer. Mas aquele que mora lá do outro lado da rua, aquele lá não é de verdade. Porque ele faz as coisas erradas. Eu ouço gritaria de lá. Então esse ímpio, ele pode nunca ter lido a Bíblia, mas tem no seu íntimo uma definição do que é santidade. Uma irmã está de saia comprida e uma outra está de mini saia ou micro saia. Qual delas o ímpio vai dizer que é santa? Certamente a que está de saia comprida. Uma está pintada e a outra está sem pintura. Qual das duas o ímpio vai dizer? Qual das duas esse ímpio vai dizer que é uma irmã santa, é uma irmã da igreja? A que está sem pintura? Mas de onde esse ímpio tirou isso? Da norma que Deus gravou no coração das pessoas. Então, meus amados, santificação é isso: tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo, apartar-se do pecado, a fim de que tenhamos uma ampla comunhão com Deus. Deus abençoe. Pastor Cláudio Graboski, área Alvorada. Tá aí então, né, nosso pastor Cláudio, né, glória a Deus, né, nosso pastor trabalhando ali a serviço de Deus, aí nos beneficiou aí com a visão espiritual sobre santificação. Muito bem colocado, né? Essa foi uma introdução, né, sobre a importância, gente, da santificação, né?
falar de santificação é indispensável, porque a santificação, irmão Rodrigo, dando uma pós-introdução aqui, a santificação ela é indispensável, penso eu, e aí quero que vocês me ajudem aí, porque ela identifica a natureza de Deus, processando e construindo a imagem e semelhança de Cristo em nós. Se não fosse a santificação, o povo de Deus na terra, a igreja, seriam apenas pessoas religiosas. Mas como essa santificação, ela processa, né, a separação e encaminha o homem, glória a Deus, né, para a natureza de Deus que foi imposta nele após o novo nascimento, este homem começa agora, irmão Rodrigo, a ficar parecidíssimo com Cristo, né? Até o Paulo disse, né, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, agora, considerando, irmão Rodrigo, essa questão de livre-arbítrio, inclusive a gente tem aqui em Apocalipse, né? Aqui está no 22. Lê para nós aí. Apocalipse 22, 10 ao 11 diz assim, ó: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O santo continua a santificar-se, né? Aleluia. Então veja que Deus deixa para o ser humano tomar a decisão da posição que ele quer, né? Que ele decide, né? Louvado seja Deus, caminhar, trilhar, né? Quem é santo, santifique-se, quem é sujo, suje-se mais. É preciso ser livre para escolher, irmão Rodrigo. Então, a pergunta que nós fazemos hoje, largamos aqui na mesa, é o seguinte: o ser humano hoje, né? Ele tem usado a liberdade a qual Deus deu para ele, porque Deus, ele não fez robô, né? Deus fez pessoas, né, conscientes das suas ações e responsáveis pelas suas ações. Será que o homem tem aproveitado, irmão Rodrigo, o livre-arbítrio que Deus o concedeu? Irmão Elton, né, em pleno século XXI, né, para ser mais preciso, no nosso ano de 2021 também, a gente tem observado que tem falado fortemente, né, esse espírito do anticristo, né, que vem até mesmo tentando combater contra a igreja, mas a igreja, na sua posição espiritual, a gente tem combatido o espírito do anticristo. Verdade. E baseado com essa ação do espírito do anticristo, a gente vê, irmãos, né, que as pessoas confundem essa questão de liberdade com libertinagem. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Eles acabam distorcendo a graça de Deus, né? Aquilo que Deus nos deu como um favor, embora não sendo merecedores, que era para nós reconhecer, nos humilharmos, como os louvores que já foram cantados aqui, e nos voltarmos, né, para buscarmos a santificação, para um dia irmos morarmos no céu, porque a gente vai ver que a doutrina da salvação, né, como já mencionado aqui, ela é composta por alguns elementos, e dentre esses elementos, né, tá lá a santificação. Né? Tá lá junto, não dá para tirar do pacote. Não dá para tirar, e eu fico às vezes impressionado que existe uma teologia, né, moderna que está sendo pregada por aí afora, que estão pregando, né, que santificação não precisa, né, ou até mesmo nem pregam santificação, nem ousam falar da santificação, né, pregam qualquer outra coisa e menos a santificação, né? Então a gente vê que o ser humano em si, as pessoas, né, essa turma aí que estão pregando um evangelho, né, um evangelho, não um evangelho genuíno, eles estão usando da liberdade, né, mas não de uma forma legítima com a palavra de Deus, né, estão deixando algo para trás que é muito importante, que é o que vai fazer nós morar no céu, né, irmão Elton? Então eu acredito que
pode ser melhorada, né? E eu acredito que a porta do Ministério Restauração surgiu, né, com esta revelação de trazer, né, esse elemento que alguns ministérios estão deixando para trás, que é a santificação, né, irmão Alto? É verdade. E é interessante, o irmão Rodrigo, irmão Gabriel, né, que está também na mesa conosco aqui, vocês não precisam na minha ordem, assim, né? Se dá no Espírito, atravessamos. Né? Senhor, glória a Deus. Mas é interessante que o ser humano hoje, né, na qual tu envolveu aí a tua colocação, ele é um ser humano dispensado do Espírito de Deus, dispensado do Espírito Santo, né? Porque o comunicador, o agente, né? Glória a Deus, comunicador, e ele é Deus dentro do ser humano, é ele que ativa, ele dá esse estralo e traz como sentimento a necessidade do homem caminhar passo a passo, sem parar, glória a Deus, seguindo para o alvo, como diz Paulo. Não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás não ficam e avanço para as que estão diante de mim. Então, quer dizer, a santificação, ela te empurra para isso, entendeu? Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Então, a importância da santificação, né, a qual o Senhor disse, a igreja até entende essa importância, mas o mundo, de acordo com o senhor falou ali, ele não tem entendido essa liberdade e nem o pode, porque ele precisa, irmão Rodrigo, do Espírito Santo para guiá-lo, não é? Para revelar a vontade de Deus. Eu acho que é mais ou menos por aí, irmão Gabriel. Acrescenta aí teus valores em nome de Jesus, meu querido. É que nem o irmão estava falando, né? O ser humano por si só, ele já é mau. Então, sem este espírito, sem essa essência do sopro de Deus para nos guiarmos, a gente simplesmente está no mundo a vagar. Então ele não se torna, para ele não se torna essencial tanto que uma pessoa que já esteve ou já teve o Espírito Santo dentro de si, ela já sente essa diferença. Uma pessoa que abandonou os caminhos do Senhor, que largou a fé, ela consegue sentir essa diferença, ela percebe que quando a sua santificação, ela vai abrindo mão, vai trazendo os princípios que ela não acreditava, aleluia, que ela não tinha abandonado, que ela se preservava de algo e começa a praticar aquilo, ela começa a sentir saudade, começa a sentir falta daquilo, o coração começa a apertar, muitas vezes se pega angustiado, e é exatamente isso que o Espírito Santo vai causando. Glória a Deus. Aquela pessoa que não teve o encontro ainda, que não se encontrou com o Espírito de Deus, que não teve um real encontro, nasceu de novo, para ela é algo insignificante a santificação, ela não tem essa essência. Mas nós que já tivemos o contato com aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós já temos esta noção, e muitas vezes quando abandonamos a fé, a gente sente que falta algo, que tem algo diferente ali. E é exatamente o Espírito Santo de Deus que nos convence, né? Que nos leva, né, ele que nos leva à santificação. Nós por si só não temos esse tino e esse desejo. A ação do Espírito Santo, ela é indispensável, né, na vida do crente que quer trilhar o caminho da santificação, porque a gente vai ver que em Romanos 8 a Bíblia fala a questão da tendência da carne do homem, né? Que existe uma milícia, uma batalha espiritual, né? Constante da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, vou dar um exemplo aqui, um jovem que passa a semana toda sem orar, passa a semana toda sem jejuar, passa a semana toda lá, né, só alimentando a sua carne. Automaticamente ele vai ter dificuldade, né? Ele vai olhar para a santificação com os olhos e achar difícil aquele negócio ali. Como regra, né? Exatamente. Mas a santificação não deve ser vista assim, né? Ela deve ser vista através do Espírito como uma necessidade, né? Como uma necessidade, porque o crente, quando ele nasce, passa pelo novo nascimento, ele, como o irmão mencionou, ele sente aquela necessidade. Foi essa semana que passou, pastor Cláudio Grabowski pregava ali na nossa sede diária, né? E ele mencionou Salmos 42, né? A respeito de termos anseio pelas coisas de Deus, né? Quem pode ler aí para nós Salmos 42, verso 1, né?
Glória a Jesus. Vamos mencionar aqui esse verso da palavra de Deus, que é muito importante, né? Salmos 42, né? Vamos ler aqui juntos. É bem conhecido, né? Eu poderia até aqui soletrar, mas para mim não errar aqui, que eu posso falhar com as minhas palavras. 42. E verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha só. Então, o crente, quando ele passa por um novo nascimento, que desejo, né, ele passa a ter um desejo, ele passa a ter anseio pelas coisas de Deus, né? Aí agora, se a pessoa passa alimentando a tendência da natureza humana, a tendência carnal, obviamente vai chegar no sábado do jejum solene ou no sábado da consagração, vai ser um peso de estar lá, né? Se torna um peso do jovem estar no culto de jovem, no ensaio. Por quê? Porque ele passou a semana toda alimentando a sua natureza. Verdade. Né? Agora, se eu vejo a necessidade que eu tenho de me santificar, de me separar, de, como já foi mencionado aqui na introdução, o significado da palavra santificação, né? Que é se separar, tu se separar das coisas do mundo, tu procurar te distanciar, né, desse mundo e te voltar para Deus. Obviamente tu vai ter, né, como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, irmão Rodrigo. É isso aí mesmo. Vê como é que está soltando. O Espírito Santo é fiel, irmão, né? Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está na terra, né? Eu digo aqui na expressão bíblica, a serviço de Deus, sendo ele Deus também em nós, né? Então, o Espírito Santo, ele deseja nos levar para as coisas de Deus. Então, tudo que Deus exige, irmão Rodrigo, irmão Gabriel, do ser humano, do jovem, né, da pessoa que agora passou por o processo do novo nascimento, é que o homem viva no ambiente onde está Deus. A necessidade, na consciência de que ele deve entender que aquele lugar que Deus quer puxar ele e manter ele ali é o melhor lugar do mundo, não é? No meu opinião, na minha visão espiritual e na minha experiência, existem muitos lugares lindos e maravilhosos. O homem fica estático, ele fica muito feliz quando ele vai para uma paisagem linda, sabe? Ele para ali naquela montanha, para naquelas árvores, vai para uma praça, sente aquele regozijo, ele se sente incluso ali, né? Naquele ambiente, e ele diz assim, puxa vida, esse aqui é o melhor lugar do mundo. Não, gente. O homem que tem consciência de quem é Deus e o Espírito Santo que está na vida dele, o melhor lugar para o cristão, para o jovem, embora ele não entenda isso como sentimento ou como profundidade na consciência, mas o melhor lugar é a igreja de Deus. É verdade. Olha o que o salmista diz, Gabriel. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Essa alegria, esse sentimento que toma a vida de uma pessoa não é um sentimento comum. Não é uma alegria, não, para um pouquinho. Nós temos a alegria que o mundo dá, né? E aí a gente pode incluir a paz. E nós temos a alegria que Deus dá. Agora, a alegria que Deus dá independe de circunstâncias, de dificuldade. Então, quando o jovem, quando o obreiro, quando a pessoa, inclusive o jovem, ele entende assim, não, só um pouquinho, eu vou santificar. Quando ele resolve santificar, aleluia, o estralo vem. Aí a necessidade agora, a obrigação, melhor dizendo, entre aspas, né? É do Espírito Santo agora, de transferir para o Espírito dele, porque você sabe que o Espírito, ele se comunica com o nosso Espírito, né? Exatamente. Olha o que a Bíblia diz, glória a Deus, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Então, Gabriel, há uma comunicação. Então, falando de liberdade aqui, meu amado, para a gente não desenvolver outros assuntos aqui acerca dessa questão, é o seguinte: fica resolvido que o ser humano não tem usado a liberdade que Deus o deu. Mas se o ser humano, glória a Deus, ele ouvir a voz de Deus, tanto quanto aquele que está fraco, talvez nesta noite, talvez você está aí nessa live, né? Está fraco, está oprimido, está se sentindo, tenta santificar. Leva a tua vida em separação a Deus e o Espírito Santo vai comunicar sentimento na sua vida. Sentimento de alegria, de gozo e de graça e outros sentimentos a mais, irmão. É verdade. É isso aí. Glória a Deus. E a pessoa que
às vezes ela até é taxada, né, de santarrão, né? A gente ouve muitas vezes essas expressões aí, né? Mas tu é muito santo, não, pra que demais? Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? A restauração tá arrochando demais, tá apertando demais, né? Às vezes a gente ouve essas expressões assim, mas a gente vê que, na verdade, a revelação, a visão que eu acredito que Deus deu para o nosso pastor, né, presidente, é justamente visando a separação de uma igreja separada do mundo, né? Fazer com que nossos jovens, nossos obreiros, né, nossas irmãs, nossas crianças, né, inclusive agora dia 12 eu me alegrei, eu não estava presente, mas eu acompanhei, né, através de fotos, as crianças num congresso infantil, irmãos, né? De jejum, de consagração. Olha só, coisa linda. É um processo de santificação. É um processo de santificação. Separados para Deus. Exatamente. Então, a gente já vê que o ministério ele tem uma visão de enquadrar até mesmo as crianças, né? É coisa que antigamente no ministério tradicional a gente via muito ser cobrado mais só para quem exercia um cargo de liderança ou para quem era o obreiro, né? E aqui a gente desde o pequeno ele tem que aprender que precisa, né, reconhecer a necessidade, né, de buscar a presença de Deus. E como já foi dito, né, o Espírito Santo é quem convence. Porque quem viu as fotos e quem presenciou alguns vídeos do Congresso das Crianças vê a sorriso, a alegria no rosto das crianças. Isso é só Deus, não tem... Não há quem convença. O homem não conseguiu ainda convencer o ser humano a fazer algo que não seja do agrado dele, da natureza humana, se não for o Espírito Santo de Deus convencer. É algo incrível de ver o agir de Deus manifestar aqui naquele lugar ali. A resposta de Deus é satisfatória ao ser humano. Aquele que experimenta Deus na sua vida, glória a Deus, eu quero usar aqui uma palavra, né? Ele fica viciado em Deus. Viciado em Deus. Maravilha. É um vício. É uma necessidade estar lá. Verdade. Perto de Deus. Já diz o louvor, né? Quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Acaba ficando viciado, preso àquilo, sente saudade, sente a falta que aquela essência, aquela presença faz. Agora, irmãos, é preciso querer, não é? Exatamente. É preciso querer estar lá, né? Deus não vai forçar ninguém a isso, né? O Rodrigo usou uma palavra muito bem colocada aqui, que é a revelação, né? É colocado, é ensinado, né? Não é uma obrigação, não. O crente, a pessoa é levada, né, dentro do ministério a sentir a necessidade, aleluia, a necessidade de estar perto de Deus. Veja só, 2 Coríntios 13, 17, irmão Rodrigo, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, aí há liberdade. Então veja, a liberdade só existe, a liberdade realmente de Deus, aleluia, ela só existe quando o Espírito Santo de Deus, nós damos a ele o direito dele operar. Ora, como assim, Samuel? Dar para Deus algum direito? Sim, sim. O livre-arbítrio, ele é respeitado por Deus. Deus só age na minha vida quando eu dou essa liberdade para ele agir. Aliás, a liberdade para Deus operar em mim, né, começa a partir da perda da minha liberdade. Da minha liberdade. Será que eu quero estar num ambiente de santificação, né? Será que eu quero fazer, né, um ato, uma ação, glória a Deus, bíblica, que vai me dar como santo, como santificado? É uma escolha. E é engraçado, né, irmão? É uma escolha. Mas esse Espírito, Gabriel, tocando pra ti aí, mas esse Espírito Santo que tá na nossa vida, eu queria frisar isso hoje. Esse Espírito Santo que tá na nossa... Hoje à noite, né? Esse Espírito Santo que está na nossa vida, é Ele que impulsiona, amado. É Ele que faz tudo. E se eu viver com essa consciência que o Espírito Santo, Ele tá em mim, certamente, glória a Deus, Ele vai me comunicar algo. Entre muitas coisas, separa-te. E é o que o irmão estava comentando. Muitas vezes a gente
quando sai da igreja, quando se afasta do caminho, diz, não temos a liberdade. Nós não podemos ter a liberdade porque Deus começa a me apertar de um lado ou de outro. Não, meu amado, esse é o seu espírito que está sentindo falta do contato com o Espírito de Deus. Verdade. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você tem a liberdade de não servir ao Senhor. Mas este fato do seu espírito que já conheceu Deus, que já teve o contato com o Espírito de Deus, é Ele que vai te impulsionar a estar na presença de Deus. E se você não fizer isso, como o irmão Alton já disse, você já largou nas mãos do Senhor, você já entregou as suas vontades a Ele. Quando você a toma de volta e quer fazer conforme a sua carne, o seu desejo, o seu espírito vai sentir, isso é natural. Então o nosso espírito, há uma necessidade dele ter contato com o Espírito de Deus. Glória a Deus. Você tem a liberdade, só que o seu espírito já provou de algo que o mundo não tem para te oferecer. Aleluia. Que as festas, os eventos desta carne, da terra, não tem para te oferecer. É só a presença de Deus que nos dá. Glória a Deus. Vamos às mídias sociais aí, ver como é que está o nosso processo aí, amado? Antes de nós entrarmos aqui no segundo ponto... Nós estamos com 29 pessoas videologadas conosco. E os irmãos estão interagindo ali na live, dando glória a Deus. E meu irmão, larga a sua pergunta, larga seu posicionamento ali. Você acha que a santificação está sendo suficiente para levar você aos céus? Compartilha com nós, vamos interagir nessa live aqui. Vamos fazer junto, né? Olha, Gabriel, você falou, é instigante essa frase. Eu vou largar pra ti, Rodrigo, porque tu não tá falando muito hoje, viu? Não, lá no tema, lá tu fala bastante. Depois de mim, né? Rodrigo, olha só, olha que interessante. Olha, lê de novo aquele título ali do início da revista, que é interessante, e eu vou emendar aqui daí. Tá. A santificação que você alcançou é suficiente para levá-lo ao céu? Olha aí eu faço a pergunta. Então, considerando que a santificação é um ato progressivo, Rodrigo, não sei, você vai me responder aí. Se é um ato progressivo, como a gente identifica, então, que uma pessoa está prosperando nessa santificação, né? Ela está progredindo. Olha só, aquela pessoa lá, glória a Deus, né? Uma pessoa santificada, gente. Santificada. Pastor Cláudio fez uma observação no seu áudio, interessante, de que se você coloca uma crente aqui das nossas irmãs, da nossa juventude, né, com uma menina que infelizmente não tem a revelação de Deus, não teve um encontro, novo nascimento, põe as nossas meninas com uma outra menina, outras meninas que são libertinas, por essência, como colocou o Gabriel, e bota uma outra pessoa ímpia para julgar, ela vai dizer quem é mais santa ali, né? Exatamente. Santificação não santa no sentido de, sabe aquela coisa, né? Aquela santinha aquela, né? Não, mas essa fica de fora hoje, né? Não, é uma pessoa, glória a Deus, que está fazendo de tudo para ser irrepreensível. Exatamente. Então, irmão Rodrigo, como que a gente nota isso, né? É no visível, é na aparência, é um todo? Como é que funciona, mano? Sim. Importante nós analisar, irmãos, né? Que a gente vai ver que existe um padrão universal, né, implantado por Deus na consciência do ser humano. Olha aí, né? Quando o ser humano ele é formado por Deus, ele é gerado por Deus, automaticamente já vem de fábrica, vou usar essa força de expressão aqui, já vem de fábrica, né, a lei de Deus gravada no coração do homem, né, e lá dentro, né, do ser humano, junto, né, vem um padrão universal de santidade. Olha aí, né, gravado na consciência do homem. Vou dar um exemplo aqui, né, que a Igreja Católica, né, costuma venerar aí a Virgem Maria, né? E então você pega a santinha lá, todos olham para aquela santa, né? E agora vou dar um exemplo aqui. Se vestisse a santa colocando, né, lá uma mini saia na santa, né, botasse joias na santa, né, quem sabe os católicos iriam se escandalizar, porque, nossa, é uma santa, né? Então, automaticamente, eles têm na consciência deles, né, um padrão universal implantado por Deus, né, de santidade,
né? Eles têm na sua consciência que, por ser uma santa, precisa estar, né, nos padrões de decência, né? Então eles entendem, embora quem sabe ninguém tenha ensinado, pregado doutrina da santificação para eles, eles entendem que a santificação em si tem que ter decência, né? Foi algo implantado por Deus, como eu disse aqui, é algo que vem de fábrica já, do ser humano, né? Está na consciência, né? Exatamente. Uma ética moral estabelecida ali. Exatamente. Então, o que acontece, né? O ser humano hoje, infelizmente, né, como eu já mencionado aqui, o ser humano ele acaba deixando de lado isso aí. E isso, irmãos, né, vem prejudicando a obra de Deus. Mas glória a Deus que Deus tem levantado pastores, homens de Deus com uma revelação de santificação, né, para ensinar, para exortar, para pregar, né, para calçar o pé contra o pecado, né, para combater esse espírito do anticristo, né? E que vem com aquela visão de só um pouquinho não faz mal, um pouquinho, né? Libera aqui, irmão, ô líder, né? A gurizada aí da juventude, né? Dá uma freada aí. Exatamente, libera pra nós, a gente, né? Somos jovens, a gurizada aí, né? Não, né? Padrão de santificação, né? É para todo mundo, não é uma coisa que é só para a terceira idade, que é só para os obreiros. Não, isso é para todo mundo, né? Como eu já mencionei, eu louvei a Deus por ver as crianças, irmãos, né? Buscando essa santificação, buscando se separar. Então a gente vê, irmãos, que existe um padrão universal de santificação, aonde todo mundo sabe definir, né? O pastor Cláudio Grabowski, na sua introdução, ele mencionou isso, né? Que o mundano ele consegue definir porque, irmãos, né? Tem esse padrão ético de Deus já estabelecido no coração do homem, né? Do que é santo e o que é imundo, né? O que é impuro. Então, existe esse padrão universal que lá no mundo eles sabem dizer quem realmente é um servo de Deus. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Mais uma vez vereis a diferença daquele que serve e o que não serve. E o ímpio, ele consegue padronizar isso, né? Exatamente. Ele consegue discernir, né? O pastor Cláudio ali comentou na introdução dele, exatamente isso que o irmão Rodrigo está falando, sobre exteriorizar a santificação. Que muitas vezes muitas vezes a gente utiliza a santificação como botar pra fora. Exatamente, botar para fora. Muitas vezes a gente utiliza a santificação como: meu irmão, eu me santifico. Eu jejuo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu me consagro a Deus todos os dias. Mas e qual é a tua diferença? Qual é o exteriorizar a tua santificação? Você se veste como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, mas diz que se santifica. E a exteriorização da santificação, aonde nós estamos vendo, como o pastor Cláudio comentou, bota um ímpio para julgar 2 pessoas. Ele vai falar que a pessoa que está igual a ele não é cristã, não se santifica. E esse preço que muitas vezes eles dizem que tem que ser pago, a irmã Graziela compartilhou com nós aqui no chat. Engraçado que existe um mistério: quando mais renunciamos a nós mesmos, mais felizes nós somos. E quando não fizemos isto e buscamos uma falsa liberdade, somos arrastados para um mar de tristeza. Meu Deus. Isso é o que nós comentamos. É o teu espírito. Quanto mais tu te santifica, quanto mais tu exterioriza isso, quanto mais aparente você deixa essa santificação, não querendo buscar algo para si, mas sim honrar o reino de Deus, mais feliz, mais Espírito Santo vai te levando. Aleluia. E quanto mais próximo de Deus, mais alegria, o gozo na alma e no Espírito vai tomando conta da nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmão. E importante que essa parte de botar para fora, né? Exteriorizar. Isso, exatamente. O que acontece, né? Existe um tópico, né, que é bem importante aqui, ó, que
muitas vezes existem culturas que favorecem o fator da santificação. E assim como existem culturas que desfavorecem. Né? Vou dar um exemplo aqui. A nossa região no sul, né? Essa região no sul aqui, a nossa cultura, né? O traje, vou dar um exemplo aqui, o traje do gaúcho. É uma bombacha, uma camisa social. O camarada acaba ficando bem vestido, né? A prenda, né? É um vestido longo, que por si também a pessoa acaba ficando bem vestida, né? Claro que eu não estou incentivando aqui o tradicionalismo, mas o que eu quero mencionar, irmãos, né? Essa questão de exteriorizar, né? Glória a Jesus. Deixar aparecer. Maravilha de Deus. O irmão Elton sempre me ajuda. Deixar aparecer, botar para fora, né? Que as pessoas vejam a santificação, né? Nas minhas vestimentas. A minha veste, ela tem que carregar santificação ao ponto da pessoa que olhar, a vestimenta tem que ser um convite para aquela pessoa que olhar assim e dizer: nossa, bênção de Deus, eu quero me santificar, eu quero me separar também, né? Agora, o problema é quando a pessoa usa aquela roupa carregada de sensualidade, de vaidade, né? Que acaba deixando parecer outro tipo de convite, né? Outro tipo de convite para outras coisas, menos de se santificar, de se separar, né? Em relação a esse tema aqui de santificar-se, né? Glória a Jesus, bênção de Deus, irmão. Glória a Deus. Olha só, amado, a Bíblia Sagrada diz assim, né? É bom a gente ser bíblico, né? Em um tema tão doutrinário. Isso é um tema doutrinário. 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? O verso 23 diz assim, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique. Tá, mas vos santifique em quê? Em tudo. Ele diz em todo o vosso espírito e alma e corpo. Veja bem, sejam plenamente conservados, né? Então tem que conservar. Essa santificação, né? O pastor Cláudio também colocou que ela vem, né, como um presente na vida do cristão, não é? E esse temor, essa consciência de respeito a Deus, ela é guardada a partir da santificação. Maravilha. Ela é conservada. Agora, o que significa conservar alguma coisa? Né? É guardar, é cuidar, né? Não é assim, meu irmão? É conservar. Glória a Deus. Então, veja, essa palavra aqui é um mistério. O corpo seja plenamente, né? Então, santificação em todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, com o objetivo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a seriedade que Deus trata a santificação. Eu poderia ler vários versículos, mas como disse, eu quero distribuir aos irmãos. Mas olha a seriedade que Deus trata. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Então não é só uma colocação, um pensamento pessoal, né? Alguém pode olhar a tua colocação e dizer, não, isso aí é o que ele pensa. Não, não é o que ele pensa. Exatamente. É o que Deus pensa. E quando você está, glória a Deus, teologado com o Espírito, gente, você recebe informação. E a informação não vem do além, a informação é bíblica. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, Rodrigo, que é interessante. Veja bem, eu quero que vocês trabalhem essa questão do Rodrigo, pra gente saltar para a segunda pergunta ali, para a terceira, né? Glória a Deus. Mas vocês disseram algo interessante. Glória a Deus. Irmão, a santificação, irmão Rodrigo, ela deve ser exteriorizada, né? Ela deve aparecer, Eu não sei, não existe, irmão, eu não consigo entender. Não existe santificação que fica só aqui dentro. Não tem como. Porque Deus fez o ser humano dotado de uma triunidade, uma tricotomia. Nós somos espírito, a Bíblia disse, nós somos alma e somos corpo. A ordem é essa. A revelação vem no espírito, amém?
ela desce para o corpo, desce para a alma, nas faculdades mentais, no entendimento, na razão, no racional, e daqui um pouco ela obrigatoriamente ela vai aparecer no corpo. Então, o corpo não tem vida senão a alma que dá para ela essa questão de senso moral, de atitudes, né? Veja bem, a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro, né? 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, não é? Sede vós também santos. Ele diz, em toda a vossa maneira de viver. Então a maneira de viver, ela denuncia comportamento. A maneira de viver, ela denuncia consciência. Eu preciso ter consciência, glória a Deus, dessa maneira de viver. A maneira de viver fala do caráter, fala das ações cristãs, fala do entendimento. Agora, eu preciso, né, ter a consciência de que eu preciso ir para a santificação, o Espírito é que me leva, eu preciso dar para o Espírito essa liberdade de operar, é o que nós tratamos, glória a Deus, aqui, não é? Até agora. E agora, irmão Rodrigo, né, depois a gente faz uma introdução final aí com vocês, mas se somos salvos por Cristo, meu irmão, né, mediante a fé, por que devemos nos santificar ainda para alcançar o benefício do céu? Antes de nós respondermos, nós queremos ouvir o áudio agora do pastor Paulo Roberto, glória a Deus, né? Nosso supervisor, né? Nosso supervisor de Alvorada, aí dá uma saudação pro nosso pastor, irmão Rodrigo. Vai lá. Maravilha de Deus. Nosso pastor Paulo Roberto, né? Bênção de Deus. Ficamos felizes de receber a participação do nosso pastor, né? Juntamente conosco nessa live. Bênção de Deus, né? E para nós foi gratificante, foi, se não me engano, mês passado ele esteve conosco, né? Ali no jejum solene. E, por sinal, nós estávamos ministrando a lição bíblica e o coração, confesso que... Estava tremendo, não estava nem frio, com o calor que estava lá, o Rodrigo Turrinho batendo o joelho. Ele disse, irmão Elton, disse, irmão, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Né? Pastor Paulo Roberto, inclusive, vai estar com a gente também sábado lá na sede, né? Exatamente. Então, foi bênção de Deus, Ele esteve também juntamente conosco na campanha ali da congregação do Umbu, né, pregando no encerramento. Foi uma glória de Deus. Então, para nós é gratificante ter a participação especial do nosso pastor. Então veja bem, se somos salvos por Cristo, mediante a fé, olha a pergunta que eu lancei para ele: se somos salvos por Cristo, mediante a fé, por que, pastor, devemos nos santificar ainda para alcançar o benefício do céu? Ué, uma vez que Cristo está em mim, sou salvo. Não sei, vamos ver, pastor, diz aí. Paz ao Senhor, irmão Elton, e também a todos os irmãos da nossa juventude. Satisfação, uma alegria receber este amado convite dos irmãos para participar desta programação. Quero dizer que sábado que vem, agora, se não me trai a memória, dia 16, estaremos na sede de Alvorada, convite, e para nós é uma satisfação. Muito bem, o irmão Elton então fez uma pergunta e nós vamos tentar responder aqui de uma maneira simples, né? Eu até fico constrangido em responder um assunto assim que outras pessoas muito mais capacitadas poderiam responder, né? Mas foi dado esta incumbência a este pobre, humilde servo aqui. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, nos fala sobre o sangue de Jesus, que ele nos purifica de todo o pecado. Muito bem, toda pessoa que ele aceita Jesus, reconhece a morte vicária de Cristo no Calvário, os seus pecados são automaticamente perdoados. No Antigo Testamento, a lei fazia menção ao sangue do Cordeiro, dizendo que os nossos pecados, ou o pecado da humanidade da época então, seriam cobertos, né? O sacrifício dos animais cobria o pecado, ou seja, Deus não via mais aquele pecado. Porém, quando Jesus ele morreu, os nossos pecados foram apagados, completamente apagados. Certa ocasião, dizem que
Satanás se apresentou para Martim Lutero e começou a escrever os seus erros, seus pecados, e ele colocou assim, vários, né? 1, tu errou desta maneira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vários erros, foi ali acusando Martim Lutero, conta-se isso, né? E quando ele terminou, o Martim Lutero disse assim, não, mas faltou só um detalhe aí, no final, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia. Então, quando a pessoa aceita Jesus, independente do que foi a vida dele no passado, agora a sua vida é transformada, mudada. É como um carro zero quilometragem, né? Muito bem. O que acontece? A própria Bíblia diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos avançar um pouco. A Bíblia diz assim, ó, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação. O que é santificar? É separar. É a pessoa abandonar aquilo que outrora ele fazia. Por quê? Nós temos alguns inimigos. Embora a pessoa fique zerada a sua quilometragem, semelhante a um carro zero, porém o carro vai andar, não é? Ele vai andar, ele precisa de reparo, ele precisa de gasolina, ele precisa de óleo, ele precisa de manutenção. E nós somos semelhantes também. A Bíblia diz que Jesus, ele falou para Pedro que precisava lavar os seus pés. Aí o Pedro, não, senhor, não vai lavar. Bom, então não tem parte comigo. Não, mas não lava os pés, lava tudo, lava todo o corpo. Não, de todo já está, não precisa ser lavado de tudo. Aí o sangue de Jesus. Mas tu precisa ser lavado os teus pés, isso é santificação. Então nós precisamos cada vez mais de oração, nós precisamos cada vez mais buscar a Deus, porque a mesma Bíblia diz algo muito interessante, que nós vamos agora acompanhar aqui. A Bíblia diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, está em Lucas isso, se alguém quiser vir após mim, aleluia, olha só, a si mesmo deve se negar, a cada dia deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Vamos lá, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas. Então, a Bíblia está mostrando aqui que a vida com Deus é uma vida dinâmica. Primeiro, você aceita Jesus. Os seus pecados são perdoados, mas você precisa continuar vivendo. E nós temos alguns inimigos. O mundo, o diabo e nós mesmos, que nós chamamos de carne, que no grego é sarx, que é a velha natureza. Então, Jesus, ele está nos alertando aqui, que nós precisamos o quê? Nos santificar, que nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos. Aleluia. Deus abençoe a todos. Isso é um rápido relato da pergunta que me pediram. O irmão Elton, meu grande amigo, Deus abençoe o senhor, sua família, disse que eu tinha 5 minutos, então está aí, 5 ou um pouquinho mais, me passei um pouquinho aqui. Deus abençoe, juventude, Deus na frente, paz, senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus, tá aí, né, um baita áudio aí, né, pastor Cláudio, né, pastor Paulo Roberto, nosso agradecimento aqui, né, a gente se sente honrado aí pela colocação, é uma bênção de Deus, que Deus abençoe o ministério dos nossos pastores que tem se dedicado aí, né, ao ministério na terra, que Deus lhe dê saúde, né, a esses pastores para abençoar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmão Rodrigo, estamos chegando, né, glória a Deus, no final fica aí, né, essa terceira pergunta aqui, se somos salvos por Cristo, mediante a fé, por que devemos então nos santificar ainda para alcançar o benefício do céu, Rodrigo? Glória a Deus. Eu estava aqui observando, né, a reflexão do nosso pastor Paulo Roberto e estava
analisando que o diabo ele não precisa acabar com a igreja na terra, né? Ele basta tirar o sabor, né? Basta tirar o sabor. E aí, analisando lá em Mateus 5:13, a gente vai ver, irmãos, que Jesus, né, pregando o Sermão da Montanha, né, ele ousa mencionar ali a questão, dando um exemplo para os discípulos, né, falando sobre o sal da terra e a luz do mundo, né, e então eu posso ver, irmãos, que a igreja que quer morar no céu, ela precisa ser sal, ela precisa ser luz, né, porque o sal, se não tiver sabor, ele não é sal, né, ele para nada presta, né. Então, nós como igreja precisamos ser sal. Se queremos morar no céu, precisamos nos santificar, precisamos nos separar, precisamos abandonar o pecado, precisamos, aleluia, nos aproximar de Deus. A igreja que quer morar no céu precisa ser sal e precisa ser luz no mundo, né? O jovem que quer morar no céu precisa ser sal e precisa ser luz no mundo. Amém? Glória a Deus, irmão Gabriel, né? Glória a Jesus. Vê para nós aí quem está acompanhando e faz a sua participação aí. Irmão Elton, sobre o porquê precisamos nos santificar ainda. Paulo, na carta aos Romanos 8:6, nos diz: porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma leve inclinação para a minha carne, eu já não vou ter mais o direito da santificação e nem da nossa salvação. Então essa necessidade, por mais que Jesus, por meio dele nós somos santificados, Paulo diz: esmurro ou subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo ganhado muitos, não venha eu perder a minha alma. Então é uma necessidade de nós buscarmos a mortificar dia após dia a nossa carne. Amém. E isso somente através da santificação, através da revelação do Espírito, que é o que nós estamos falando desde o início da live. É através dessa santificação, dessa separação, que nós vamos conseguir estar alcançando o nosso objetivo final. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Então vamos ver aí, irmão, quem esteve juntamente conosco. Estamos se direcionando para o final da... Exatamente. Então mandar glória a Deus para a área de Cruz Alta, que está conosco, e mais a área de Santo Ângelo. Deus abençoe Santo vocês. Glória a Deus, aleluia, por estar nos recebendo aí com essa mensagem, com este diálogo, este debate em prol do reino de Deus. Amém? Amém. Nós temos alguns minutinhos ainda, irmão Elton, quer fazer as considerações finais aí? Quero agradecer, vamos estar orando também, né? Vamos estar orando logo mais. Aí que se apresentaram aí, né? Também, isso, a gente temos os pedidos de oração, mande o seu pedido de oração. Aleluia. Tem mais agora Girua RS, uma área aqui do nosso estado. Deus abençoe também. Em nome de Jesus. E temos 2 pedidos de oração aqui, que logo mais estaremos fazendo a oração. Glória a Deus. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, em nome de Jesus. Nós muito estamos do lado de lá, né, ouvindo as lives aí, nossos pastores, enfim, a juventude. Quero mandar um abraço ao Senhor irmão Isaías Fagundes, que tem se dedicado também lá na Estela Maris, com a juventude, uma bênção de Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer, jovens, né, lutem e tenham consciência do Deus que está nas vossas vidas, né? Deus está nas vossas vidas. Não é qualquer um que está nas vossas vidas, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, está morando em você e ele quer ser ouvido, irmão Rodrigo. Glória a Deus. Então, irmãos, né, nós vamos nos direcionar ao término do programa e queremos estar fazendo uma oração, né? Eu gostaria de estar chamando para fazer essa oração, né, 2 jovens que vieram juntamente conosco, né? E quero chamar aqui a irmã Jéssica, né, e o irmão Vinícius, né? Então nós vamos fazer essa troca aqui na mesa aqui. Glória a Deus, o irmão Vinícius e a irmã Jéssica, né, que fizeram esforço para estar juntamente conosco, né? Agradecemos o irmão Elton,
né, o irmão Elton Ferraz, o irmão Gabriel, né, a irmã Tamires, que participaram juntamente conosco, a irmã Vitória, né, o irmão Wellington, e os demais irmãos que estão videologados, que acompanharam conosco essa programação abençoada, que tratamos esse tema aqui muito importante, né, acerca da salvação. Eu quero pedir para os nossos jovens, né, nós vamos orar juntos aqui, a irmã jovem Jéssica e o jovem Vinícius, né, baterista da obra de Deus, né, músico, e a irmã, glória a Jesus, Deus tem usado ela para pregar, testemunhar, levar a mensagem da cruz, aleluia. Então nós vamos orar juntos aqui, amém? Oramos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, que o Senhor vem de encontro, Senhor, com cada um, Pai, que está em sua casa, que esteve nos assistindo, Senhor. Vai de encontro, Pai, com aqueles que estão, Pai, nas suas casas, Senhor, ó Jesus querido. Vai de encontro, Senhor, com o nosso irmão João, que está hospitalizado no hospital, Pai, que está enfermo, Senhor. Mas a última palavra vem do Senhor, Pai. Cremos na vitória, Senhor, que os nossos jovens, Senhor, venha ficar santificados, Pai, que os nossos jovens, Senhor, venha ficar forte na Tua presença, Pai, que não viemos retroceder e olhar para trás, Pai, ó Jesus querido, Pai amado, que cada dia mais, Senhor, o Senhor venha nos fortalecer, Pai, que cada dia mais o Senhor venha, Pai, firmar a planta dos nossos pés, Senhor, vai de encontro, Senhor, com cada jovem da geração eleita, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com cada irmão, com cada irmão, Senhor, que está em suas casas, Pai, em nome de Jesus. Nós damos graças. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, agradecemos mais uma vez a todos os irmãos, né? Que Deus abençoe, né? E queremos aqui dizer juntos, o lema da juventude é Deus na frente. Que Deus te abençoe e até a próxima programação.